Muito bem, e vocês devem ter observado a constante mudança de tempo e de temperatura nos últimos dias, né? Para ficar louco. Pois é, isso também é uma das características da primavera. Pois é, além das flores que são lindas, porém dão alergia para muita gente. Mas como evitar esses incômodos com problemas respiratórios? É sobre isso que eu converso agora com a médica pneumologista, a doutora Caroline Gabriele Bernardes. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Também alergista, né? Sim, as duas coisas. Tá Pneumo certo. e alergista. Doutora, esses problemas respiratórios, como eu disse, tanta mudança, né? O que acaba acontecendo com o nosso trato respiratório que isso atiça tanto que as pessoas começam a ter coceira, a espirrar? Então, na verdade, a maioria das pessoas já tem alguma alergia ou alguma rinite, conjuntivite alérgica o ano inteiro. O que acontece nessa época é que piora um pouco os sintomas relacionados principalmente ao pólen e também as mudanças de temperatura. Então, às vezes já tem o quadro alérgico e acaba tendo crises intensas agora nesse período do ano. Quem não tem nada normalmente, não tem problemas respiratórios, também pode sentir alguma coisinha, de repente coça o nariz, dá mais vontade de espirrar. Sim, às vezes até preocupa um pouco, espirrei tanto hoje, não é comum para mim. É que daí existem também as pessoas que têm alergia especificamente ao pólen ou nessa época do ano. E aí, normalmente, é a rinite e a conjuntivite alérgica. Então, coceira no nariz, espirrando, nariz trancado, coceira no olho, olho vermelho de manhã. Às vezes o dia está lindo, mas está ventando muito. Isso pode ir trazer cada vez mais pólen e aí piorar os sintomas. Pois é, isso vale lembrar, né, que a gente vê as flores tão bonitas, mas aumenta a quantidade, né, do pólen no ar. Por isso as pessoas também têm essa reação. Isso acontece principalmente aqui mais para o sul, onde a gente tem as estações mais definidas, assim. Então, tem uma polinização maior mesmo, não é só das flores, é todas as árvores em geral estão polinizando. Então, a arvorezinha matinho está polinizando também e isso pode piorar os sintomas, não é só as flores é o que a gente vê, né? Mas no sul, onde a gente tem a estação mais definida, a gente consegue ter mais rinite específica, rinite conjuntivite alérgica ou até crises de asma específicas dessa estação. E doutora, dentre os sintomas, assim, o que a gente deve ficar mais alerta? Porque às vezes a gente, sei lá, tem alguma coisinha e não dá muita bola, vai negligenciando isso. O que a gente tem que ficar alerta dentro desses sintomas? A maioria não, mas tem várias pessoas que acham que estão sempre resfriadas, estão sempre com resfriado. E na verdade pode não ser um resfriado, pode ser uma doença alérgica e tratável, né? Então existem muitas medicações hoje em dia e muitos tipos de tratamento para prevenir que se chegue até a crise. Então, principalmente sintomas nasais são os que iniciam, então muita coceira no nariz, espirros frequentes, são vários espirros durante o dia, nariz trancado, coriza e tosse, que tosse seca principalmente também pode ser um dos sintomas, tá? E aí os sintomas oculares que normalmente vêm junto, coceira no olho, lacrimejamento, olho mais inchado, vermelho, coisas que normalmente acompanham. Certo. Não dá para deixar de respirar. Como é que a gente faz para evitar esses problemas? Então, os cuidados com a casa fazem parte do tratamento. Então, existe todo o tratamento medicamentoso que vai ajudar muito e prevenir, mas os cuidados com o ambiente são uma parte essencial. Então, evitar tudo que possa acumular muito pó, principalmente nos ambientes que a gente fica mais, que vai ser o quarto e outras coisas assim. Então, tapete, carpete, cortina, coisas que acumulem pó, tem que evitar ao máximo. Criança, muito bichinho de pelúcia ou muita coisa que fica no quarto, às vezes muito tempo ali no armário aberto, vai acumular pó. E na primavera especificamente, os dias que estão ventando muito, e às vezes tá um dia lindo, mas com muito vento, é melhor deixar a casa um pouco mais fechada nesse dia especificamente, porque pode entrar mais pólen mesmo. Claro, aí vai estar trazendo outras coisas para dentro de casa, também não é o ideal. E a tal da rinoconjuntivite, isso afasta muita gente do trabalho, né? Isso também é um dos problemas que acontece muito agora? É o principal, porque na verdade o principal problema da rinite, da rinoconjuntivite alérgica é a qualidade de vida. Então, são pessoas que passam o dia inteiro coçando o nariz, às vezes trabalha com o público, tá sempre com coriza, sempre
sempre espirrando, não consegue conversar com as pessoas, não dorme bem, é uma pessoa que está sempre com o nariz trancado, não tem um sono adequado e aí não vai render mesmo durante o dia. Então, é uma porta de entrada para doenças mais graves, como uma asma, por exemplo, mas às vezes não vai chegar nessa gravidade e mesmo assim vai ser uma doença importante porque vai atrapalhar na qualidade de vida mesmo. Sem dúvida. E vale uma dica geral, assim, por exemplo, obviamente, gente, que tudo deve ser conferido com um médico especialista para você entender o que está acontecendo. Não vai medicar de forma geral. Mas, por exemplo, o sorinho fisiológico para dar aquela limpadinha, isso ajuda de forma geral? Todo mundo pode fazer uso? Pode, em geral, assim, né, a maioria das pessoas pode usar o soro fisiológico no nariz. A lavagem é muito importante, a lavagem ela faz com que o nariz continue funcionando do jeito que ele tem que funcionar. Então, qualquer acúmulo de secreção, ou entrou pólen, entrou poeira, entrou outras coisas ali, o soro vai facilitar com que a filtragem, que já existe, então a gente tem os cílios que fazem a filtragem, tudo já acontece, mas às vezes tem muita secreção e pode piorar, então a lavagem ela acaba ajudando nisso. Ajuda todo mundo. Doutora Caroline, obrigada por estar aqui com a gente, Obrigada com essas dicas, que as pessoas respirem melhor nessa primavera. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Até.